Muito bom dia a todos vocês, começando o nosso programa aqui na SCC SBT, de um lugar lindo, Natu, essa pousada boutique, que eu agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui, para que vocês, que cheguem até seus olhos, essa imagem do Natu, que eles falam que é a Natu de natureza. E a nossa natureza busca muito um fluir em todos os sentidos da nossa vida. E o nosso primeiro programa vai falar exatamente sobre isso. Como a gente pode fluir nas nossas águas internas, nas nossas emoções. Eu vou falar como a gente pode fluir também com os nossos relacionamentos, fluir no dinheiro, fluir nas relações afetivas, familiares, profissionais. E também a gente vai falar sobre como a gente, estando perto da água, nós podemos limpar a nossa energia, como nós estamos fazendo aqui agora. Teremos um quadro hoje com a nutricionista e naturopata Luana Zappellini. Ela vai falar só sobre a água. Você toma água? Que tipo de água você toma? Gente, é muito importante a gente saber, porque tem muita gente que não conhece o pH da água. Muita gente acha, né, que pode tomar qualquer água ou vai gastar um dinheirão com água porque não tem um filtro bom na sua casa. Então a gente vai falar sobre a nutrição física, emocional, espiritual e que a sua vida possa fluir de todos os jeitos, porém com muita consciência. Então o programa Prazer em Viver é um programa para você bem leve, que vai te levar a viagens sagradas, que vai te levar o seu fluir físico, emocional, espiritual. E Prazer em Viver se chama A Consciência é o Caminho. Gente, então agora eu vou falar de algo muito importante. Eu sou terapeuta, também na área de constelação familiar, e a maior parte das reclamações das pessoas tem a ver com ai, a minha vida está travada em alguma área. Muita gente desconhece a importância da gente saber o nosso lugar para fluir a nossa vida na área financeira, na área afetiva, na relação com os nossos pais ou os pais com os filhos, ou às vezes nas relações profissionais, de amizade, tudo precisa fluir. E por que às vezes trava esse fluir? Então vocês podem estranhar pela primeira vez aqui esses bonequinhos, mas eu trouxe esses bonequinhos porque a gente fala aqui da constelação familiar de um campo que se chama campo mórfico, um campo que vai além do certo e errado, da dualidade. E neste campo a gente trata de algo muito importante, o nosso lugar. E o nosso lugar é algo natural, né? Você não precisa fazer nada demais. E o que é natural? Natural é quando você é filho, então eu vou colocar aqui. Aqui o pai, né? Aqui a mãe, aqui o filho. O que é natural? Gente, o filho veio depois, então os pais vieram antes. Então quando a gente fala de água, que o nosso programa está tratando de ordem, de fluir, de água, né? Quando a água, né, flui, o amor, ele flui, o rio do amor flui, ele precisa ter uma ordem para fluir. Flui dos que chegaram antes para os que vêm depois. Então, muitas vezes a gente tem raiva dos nossos pais, ninguém gosta de falar sobre isso, fala, ai, eu tenho raiva da minha mãe, não sei porquê, ou eu tenho um distanciamento do meu pai, ou um distanciamento da minha mãe, não é? Ou você, como mãe, tem um distanciamento do seu filho, quando de repente o seu filho quer mandar na sua vida. Quando um filho quer decidir, né, com quem, se você já é separado ou separada, ai mãe, não quero que você namore novamente, né? Ou pai, não quero que você namore. Um filho começa a interferir na vida do casal. Às vezes, quando o casal está junto, o filho começa a interferir, começa a sair do próprio lugar de filho e querer ser um melhor marido que o pai é para a mãe, ou a menina, uma melhor mulher do que a mãe é para o pai. Então, esta desordem acaba fazendo com que a gente se relacione mal, de alma para alma com os nossos pais
E isso, gente, vai se refletir na vida como um todo. Então, uma criança que ainda olha os pais com uma posição invertida, por exemplo, no lugar da mãe, esse filho é maior do que a mãe, achando que a mãe é fraca, achando que a mãe às vezes é doente, ou que a mãe se faz de vítima. Então esse filho, ele acha que a mãe é pequena. E se ele acha que a mãe é pequena, que tipo de relacionamento ele vai achar para a vida dele? Às vezes um relacionamento onde vai achar o outro pequeno. Ou a pessoa vai começar a se fazer de maior que o outro. Então vai para um relacionamento afetivo sem ordem de igualdade. Então, resumindo, gente, para vocês saberem exatamente qual é o seu lugar. Quando você é filho, qual é a ordem? Você recebe dos seus pais, agradece aquilo que você recebeu, porque muitos filhos querem receber tudo dos pais. Então, qual é a ordem principal? Um filho sempre num lugar menor que os pais. Essa é a principal ordem. Quando a gente sai daqui agradecido pelo que nós recebemos dos nossos pais, com muito agradecimento, o amor, gente, vai fluir. E a fluidez do dinheiro vai vir. E a fluidez espiritual vai chegar. Então é isso, gente. No decorrer dos programas, nós vamos falando mais profundamente para que você sempre se perceba na sua alma. Será que meu relacionamento afetivo está de igual para igual? Será que eu me coloco num lugar dos meus pais de gratidão por aquela grandeza que eles me deram, que foi a vida? E com gratidão eu vou para a vida e daí o dinheiro flui e os outros relacionamentos fluem? Será que a empresa que você trabalha, você consegue valorizar com todos os defeitos e imperfeições que existem numa empresa, né? Todo mundo está crescendo. Será que você consegue valorizar aquilo que você recebe? Então, quando você consegue sentir que o amor está fluindo, aonde quer que você esteja, você vai ser próspero, vai ser feliz e vai se relacionar de uma forma, como o programa traz, com muito mais leveza e com muito mais prazer. E nós estamos hoje falando sobre fluidez, e se você quer que a sua vida flua, você precisa olhar como está a sua casa. Gente, olhar como está a sua casa não é questão de dinheiro não, porque muita gente fala, eu não tenho dinheiro para deixar minha casa linda, eu nem moro num lugar lindo. Não é essa a questão. Por isso, no quadro Medicina do Ambiente com a minha querida amiga Arlete Menegatti, ela vai dar umas dicas preciosas para você ter consciência de que se a sua casa não está fluindo, como é que seus pensamentos vão fluir, como é que seu dinheiro vai fluir, como é que a sua vida vai fluir. Não é isso, Arlete? Isso mesmo, Simone. Obrigada novamente por você estar aqui. Que delícia, muito feliz de estar aqui com você nesse programa maravilhoso, Prazer em Viver. E para a gente realmente ter prazer em viver, a gente precisa ter prazer em estar na nossa casa. Na nossa casa, ser uma expressão da nossa vida, mas que nos traga força, nos traga fluidez, exatamente o que você falou. E uma das coisas importantes para isso é só a gente, como eles estão falando bastante na água, né? Eu acho que é um exemplo lindo, porque a água, gente, ela flui, né? Quando a água flui sinuosamente, ela é mais harmoniosa. E numa casa, nosso olhar, o nosso caminhar também deve ser fluido, como a água, né? E para isso, a gente não pode ter muita coisa, muitos móveis, tudo muito apertado, né? Que você tem que desviar, que é desagradável. Ou então a gente enche de coisas, né? Aquela desorganização, aquelas pilhas, então elas ficam como obstáculos, né? E não flui. E é interessante, Simone, porque a organização, ela é tão importante, porque se eu fosse descrever o contrário da organização, que é a bagunça, a desorganização, se eu fosse expressar em uma palavra o que isso significa emocionalmente, o que isso traz
emocionalmente é confusão. Né? Você mesmo não está deixando que a sua vida flua com mais leveza, com mais facilidade, porque pode ser mais fácil. Tenho até medo quando eu levo a Arlete na minha casa, porque ela lê, né, gente? Ela lê. Desde os quadros, esculturas, a bagunça. Não porque tem que ser perfeito, mas a nossa casa reflete o nosso estado emocional. E o nosso estado emocional reflete aquilo que a gente ainda não olhou. Ou aquilo que a gente ainda precisa, está tão negativo que a gente precisa transmutar, né? Então, consciência é o caminho, gente. Se você olha para sua casa, você começa a observar a sua bagunça, se as coisas da sua casa não têm endereço, então, sabe a gaveta das meias, a gaveta das camisas, o lado dos vestidos, né? Precisa ter essa organização. A porta, gente, do fluir, muita gente, a porta de entrada não abre totalmente. Bate em algum móvel, bate em alguma bagunça que está atrás da porta, né? Então você vai abrir, fluir, abrir a porta e não abre só uma frestinha que você tem que passar. Só aí já dá para ver que a pessoa não quer que você entre na sua casa, né? Que ela já está com dificuldade também de entrar na própria casa. E isso interfere em tantas coisas na vida, né? No entrar de oportunidades, de circunstâncias, de pessoas, né? De conhecimento. Então, como a casa é uma expressão da nossa vida, do que nós somos. Então, como eu vou me abrir para a vida? Me abrindo a minha porta, o meu coração, e na casa a simbologia é exatamente a porta de entrada. Ela tem que abrir, ela tem que fluir, os espaços têm que fluir, como aqui, né? Você caminha por eles. Então, nesse momento que a gente vê que menos é mais, né? Então, às vezes tem muitos móveis muito bonitos, mas esse excesso impede. É como a gente começa muitos projetos, muitos esportes, só que a gente não segue nenhum, a gente não deixa espaço de tempo, de energia física e emocional para que aquilo flua na nossa vida. E a expressão disso, a manifestação disso está muito clara na nossa casa. Então, um convite que eu sempre faço: pare na sua casa, sente em algum cômodo, escolha o que você quiser e olhe à sua volta. Como que está? Está gostoso? Está organizado? Está fluido? Ou tem pilhas de coisas? Então a gente tem que cuidar. E é nesse momento que eu falo, não existe o valor financeiro, e sim a harmonia, né, do seu espaço. E você tem que caprichar nisso. E nós vamos ajudar, não é, Simone? Vamos ajudar, gente. Então, a Arlete Menegatti estará aqui toda semana com pílulas de conexão para que você saiba o que fazer no seu ambiente para que a sua vida flua, e com consciência a gente vai evoluindo, que é para isso que a gente veio aqui. Então, muito obrigada, minha querida. Eu que agradeço. E até a próxima semana. Até a próxima. Então, no nosso quadro Saúde da Nova Era, com a naturóloga e nutricionista Luana Zappellini, o que é que você fez quando você acordou? Muitas pessoas acordam e tomam um café. Ou acordam e vão comer direto um pão, mas esquecem do principal, que é a água. Porque o nosso organismo, ele acaba gastando em torno de 600 ml de água enquanto a gente está dormindo, para realizar todas as funções. E uma outra dica básica: muitas pessoas procuram emagrecimento, né? E muitas vezes a gente acha que é fome, não é fome, é sede. Então, quando você acha que está com fome, primeiro toma um copo de água. Se já se sentiu satisfeito, é sinal de que era sede e não era fome. E a nossa água, ela está completamente contaminada por metais pesados, né? Por poluentes, por hormônios inclusive, tá? Por agrotóxicos. Então a nossa água, ela está virando uma água ácida. Ou seja, muitas pessoas, elas têm inúmeros sintomas e não sabem de onde vem. Sintomas como inflamações no corpo, dor de cabeça, má digestão, azia. E pode ser da qualidade da água. Então, não se preocupar apenas, né, na quantidade de água, mas sim na qualidade de tudo na nossa vida, né? A gente tem que se preocupar. E eu pedi, né, para o pessoal da Purifique aqui de Florianópolis trazer esse filtro para vocês verem como ele é bonito, prático, funcional. Inclusive, você ganha também uma garrafinha, que eu estou pedindo aqui para o Marcelo me dar uma, para eu levar para fazer esporte, porque é super importante. Então, eu quero experimentar agora Vamos lá. Essa água que está aí. Ela
essa água, você coloca Dá pra da gente torneira colocar- normal. Isso, água da torneira, gente. Olha só que excelente custo-benefício. Nunca mais vai precisar comprar uma água. Sem né? cheiro. Aquela água que vem na bombona de plástico, que a gente ainda paga caro por uma água toda alterada, né? Uma água que tem bisfenol A. Então, basta a gente colocar uma água da torneira e o filtro aqui, ele alcaliniza, tá dizendo que tem 7 camadas. Essas camadas aqui, elas alcalinizam a água e removem todas as impurezas, removem os metais pesados, os hormônios. Então fica uma água leve, né? Eu quero tomar também. É uma água leve, é uma água que ela desce redondo. Né? Exatamente, desce mesmo, gente. Sem cheiro, né? Que dá pra gente ver, não tem cheiro de cloro, não tem cheiro de nada. Então, maravilhosa. E você tem um cupom especial que tá aqui, ó, né? Exatamente, tá aqui. Esse cupom vale, né, para Purifique Florianópolis, é Luana Nutri e ainda ganha uma garrafinha para vocês levarem para vários lugares, uma garrafinha para alcalinizar a sua água, e a Purifique Florianópolis entrega em qualquer lugar do Brasil, tá? Então, basta vocês experimentarem aqui essa água, que é uma água magnetizada e ela ajuda também no tratamento de inúmeras doenças como câncer, né? Pessoas que têm diabetes, mulheres que sofrem de infecção urinária, candidíase, auxilia muito no tratamento, porque é uma água pura que ajuda também a remover os metais pesados e, com isso, eliminar os agentes patógenos que causam uma série de doenças. O que é vestir bem para você? Ter estilo e atitude por onde passa é chique e elegante. E se eu te dissesse que podemos aliar tudo isso com muito conforto e versatilidade? A Mendibi veio para inovar sua forma de se vestir. Muito mais que uma roupa, um estilo de vida. Comfy Style, Travel Looks e Basic Chic. Conheça nosso e-commerce e se apaixone. Mendibi, um look, 1000 possibilidades. E seguindo aqui o que a Luana Zappellini nos disse, nós vamos falar agora com o doutor Adailton Meira, que vai falar sobre infecção urinária. Muitas mulheres têm infecção urinária e não sabem o que fazer, então a doutora Adailton Meira vai explicar pra gente, inclusive, o aspecto emocional por trás da infecção urinária. Eu quero falar para você agora sobre um assunto que tem me perguntado muito, e é muito comum a nível de consultório. Eu, como médico, ginecologista, homeopata, enfrento muitos casos de cistite de repetição, as famosas infecções urinárias. Então, veja, biologicamente falando, o que acontece? A urina, ela tem um significado biológico. Os animais, eles urinam para demarcar território. Quando que uma mulher apresenta uma infecção urinária? Quando ela não está na posição dela, no lugar dela de mulher. Às vezes ela não está no lugar de filha, ela está no lugar de mãe, da mãe. Às vezes no relacionamento ela não está no lugar de mulher, ela está no lugar de filha do marido, coloca ele no lugar de pai. E muitas vezes essa mulher, em relação aos filhos, coloca os filhos como doadores de amor, de afeto, em vez de serem aquelas que vão doar. Então elas saem desse lugar. A visão expandida da constelação familiar sistêmica mostra essa situação para que você esteja no seu lugar. Lembre-se, nenhuma doença acontece por acaso. Primeiro ponto. Segundo ponto, toda doença tem uma função, ela tem uma mensagem para você. Se você tem infecções urinárias, o seu corpo, biologicamente falando, quer te mostrar que algo não está bem na sua vida. Algo não está bem na sua relação com as pessoas que te cercam. Algo não está bem na sua relação com o trabalho, com a sua sexualidade. Então, escute essa mensagem, valorize essa mensagem e siga atrás para descobrir a causa real, esse conflito emocional. Lembre-se, só você pode curar a sua vida. Gente, no nosso quadro Lugares Sagrados de hoje, nós vamos dar continuidade agora à história do Adnir Ramos, que de pescador virou pesquisador e de pescador de peixes virou pescador de pedras. Como é que foi isso, Adnir? Nós estamos aqui no seu barco, onde tudo começou, certo? Então, Simone, a minha vida é muito interessante, né? Eu sou filho mais velho de 11 irmãos, né? E eu sempre pesquei para ajudar no orçamento familiar de casa, né? E quando chegou
terminei o ginasial, a minha mãe falou, olha, você precisa continuar o estudo, né? Eu falei, não, eu vou ser pescador. Então fui para Santos, fui para o Rio Grande, pesquei em vários lugares, mas eu vi que a pesca estava sendo muito predatória e que não iria ter futuro ali, né? Então eu voltei, comecei a trabalhar com a Barriga Verde e conheci alguns amigos e eles me incentivaram a voltar a pescar. E no primeiro dia que eu saí com esse barco aqui, a gente parou lá na Pedra do Frade e eu olhei para o costão, tinha alguns desenhos que um antropólogo tinha passado giz, ele estava visível do mar, né? Então eu perguntei, quem gravou esses desenhos? Quando? O que significa? E a pessoa que me formou, o Fernando Muniz, ele falou, olha, Maninho, que meu apelido é Maninho, né? Olha, Maninho, ninguém sabe nada. E eu lembrei que tinha desenho em vários lugares, então eu pensei assim, eu vou voltar a estudar e vou interpretar esses desenhos, nem que eu tenha que ler todos os livros do mundo. Ou seja, você saiu, né, eu não sei que grau você tinha quando você era pescador. Semi-analfabeto. Semi-analfabeto, foi estudar, foi para São Paulo, ele já me contou cada perrengue, gente, que ele passou, impressionante, mas não desistiu dos seus sonhos. E eu queria que você finalizasse, porque você não desistiu dos seus sonhos materiais, mas você também teve muitos sonhos intuitivos sobre as pedras, sobre as inscrições, como se fosse também uma conexão com outro lugar que estava te direcionando para isso. Então, ao mesmo tempo que existe essa força querendo me tirar fora da jogada, né, existe uma outra força me impulsionando, me ajudando, né? Na última hora eu consigo vencer esse desafio. Uma das coisas mais importantes que me aconteceu durante essa aventura que eu chamo, né, dessa minha pesquisa, foi um dia sonhar que eu estava na Ilha do Campeche e ver um feixe de luz, e nesse feixe de luz se projetar o espírito de uma mulher clara, de cabelos negros, parecia uma índia, e ela começou a falar comigo. E naquele momento eu fiquei atônito por ter descoberto o meio de falar com os espíritos e me dirigi para ela. No que eu me dirigi para ela, eu fui projetado para a casa de um amigo meu na Lagoa. E quando eu fui para a Ilha do Campeche pescar, e aí não deu certo a minha pescaria, eu fui procurar onde estavam as inscrições, que eu não conhecia a Ilha do Campeche ainda. E cheguei exatamente no local do sonho. E aí eu fui fazer exatamente os mesmos movimentos, apesar da mulher não estar ali presente, pelo menos eu não conseguia ver, né? No que eu cheguei na pedra onde eu fui projetado, onde tem umas linhas onduladas, eu me virei para o leste, porque eu não fui projetado e eu também não conseguia passar. Eu vi os homenzinhos que eu estava procurando, que foi o homenzinho que me deu depois a resposta e o sequenciamento para estudar as inscrições, que eu vou explicando depois, né? O homenzinho e todo o corpo dele duplo ao lado. Então aproveite essa história inspiradora para você seguir o seu sonho, tanto o seu sonho quando você vai dormir e que te revela tanta coisa, quanto o seu sonho de alma, seu propósito de vida, e não tem o que te impeça. Vai ser fácil? Muitas vezes não, como não foi para o seu Adnir, mas é tão prazeroso, né, Adnir? E era assim, era essa vontade de querer vencer que me fez chegar onde eu estou hoje, né? Com essa descoberta, eu acredito que para mim ela tem muito valor, eu acho que para a humanidade também vai ter muito valor, inclusive para a ilha de Santa Catarina, que a gente tem um patrimônio fabuloso que até então estava escondido no meio do mato, e se eu não começo aquilo hoje estaria perdido. Quero que você fale agora para finalizar, porque o nosso programa fala sobre os nossos pais, né? Eu sempre agradeço aos nossos pais. A gente é uma continuação daquilo que eles começaram, daquilo que muitos começaram antes de nós. Então eu quero que você fale só o nome da sua mãe e do seu pai para a gente agradecê-los também, porque sem eles você não estaria aqui. Meu pai é Antônio Tomás Ramos, né? E a minha mãe é Maria dos Passos Vieira Ramos, né? A minha mãe, os ancestrais da minha mãe foi que se estabeleceram aqui com os primeiros 12 casais que vieram para a ilha. Então são os ancestrais delas que ganharam a concessão desse morro inteiro. E no final sobrou essa faixa de terra para a minha família, onde está a plataforma e o Domo da Oração. Ou seja, olha que o Domo da Oração vem dos seus ancestrais. Vem dos meus ancestrais, desde a época do 1750, os primeiros casais de açorianos que chegaram aqui. Então estamos juntos, gente. Não adianta falar, eu faço sozinho ou alguém faz sozinho. Ninguém faz sozinho. E a gente é continuação daquilo que alguém, de alguma forma, já começou antes. Então que você se inspire com a história do Sr. Adnir e faça da sua vida realmente algo que seja muito prazeroso, numa aventura de descoberta. Não só do que está fora, mas também do que está dentro.
Gente, para finalizar o nosso programa, eu vou dar uma dica de leitura para vocês. Então hoje, como o nosso programa foi todo sobre água, sobre fluir, não é? Nós vamos falar um pouquinho para finalizar sobre os nossos rins, não é? Que são os filtros realmente do nosso corpo, é o nosso referencial que eu vou explicar para vocês. Então, por exemplo, os rins. Você que vive inchada, né, com edemas, né, que a gente fala, a pessoa fala, ai, minhas pernas são inchadas, eu vivo com as mãos inchadas, ou eu tô acima do peso, mas é água, é inchaço. Quando você faz uma drenagem linfática, você diminui. Por que isso acontece? Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre o que esse dicionário, que você pode ter aí na sua casa, fala sobre os edemas, o excesso de líquido no corpo, né? Então, talvez exista uma frase aí que significa, eu quero conservar as minhas referências, né? A água, os líquidos, o dinheiro líquido, né? Então, eu preciso de referências. Então, referência significa, você mudou de cidade, perdeu a sua referência da cidade, mudou de país, perdeu a sua referência, perdeu um dos pais, perdeu a sua referência. E quando nós começamos a ter consciência, esses problemas, eles começam a não existir mais, porque a gente só tem doenças ou crises porque tem algo nos levando a um novo patamar de evolução. Então, eu aconselho muito vocês adquirirem esse livro, tenham isso na sua casa, que se chama Decodificação Biológica das Doenças, que foi editado, né, pela editora da Cíntia Chiarelli e também do Christian Flesch, que é o meu professor de biodecodagem, um francês que estudou, né, e que trabalha com essa técnica de biodecodificação que pode ajudar vocês a decodificarem os sintomas. Então, isso aqui é um livro de cabeceira, vai ajudar seus amigos, sua família, você, e com consciência a gente deixa também de ter os sintomas. Lembrando, jamais esqueça os tratamentos médicos, isso é um tratamento complementar. Então, gente, a consciência é o caminho e que você tenha prazer em viver. Aproveite o seu domingão e até a próxima semana.